Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Agradeço a presença que já está aqui: o Alisson, o Hélio, a Kellen, a Silvana, o Celso, Pedra Moraes, os demais que vão entrar aqui depois. Eu agradeço pela presença. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí, gente. Falar para você, eu nunca fiz um vídeo que deu tanta repercussão que nem o do meio-dia, né? Rapaz, quem for entrar nessa live para ver, para assistir depois, que não seja ao vivo, você vai, a partir dos 10 minutos, eu vou soltar a pregação do irmão Ricardo. A partir dos 10 minutos de live, eu começo a live, tem algumas informações para passando, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Mandaram outra pregação dele agora à tarde. Gente, deu uma repercussão. Eu nunca recebi tanta mensagem nas minhas redes sociais que nem eu recebi desse vídeo de tarde. Pessoas da CCB entraram em contato comigo, admirado com essa pregação, dizendo que eu nunca ouvi uma pregação dessa. Outros que estão aqui, que nós aqui estamos aqui, fazendo a crítica também, muitos. Gente, eu queria só entender. E me mandaram algumas mensagens aqui, eu gostaria de compartilhar com você, que me falaram aqui, ó. Algumas pessoas da CCB me mandaram algumas mensagens, admirado com o que está acontecendo com essa pregação. E me mandaram mais coisa aqui, que segundo eles, tem vários anciões lá dentro que pregam a palavra. É cristocêntrica, né? Mas o problema, a pergunta que fica é por que tem mais dois anciões que pregam o evangelho, o Cláudio do IP e o Pavanelli, que é o Ricardo, né? Eu pergunto, por que esses irmãos não estão no Braz? Deixa o like aí, gente, para o YouTube mandar para a pessoa. Por que esses irmãos não estão pregando no Braz? Gente, essa pregação de hoje do Ricardo Pavanelli, né? É o que resume toda a minha crítica. É tudo que eu falo aqui, gente. Ele resumiu tudo ali na pregação daquela palavra expositiva. Você vê que é uma palavra, uma pessoa que crê nos dons, usando, né, a virtude do Espírito Santo, mas pregando sobre as Escrituras e orientando o povo sobre a verdade. Sobre a verdade. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Você tem que sair. Gente, eu saía dentro das CCB, quando eu pregava uns cultos assim, que saía uns 10, 15, 20 anos atrás, você ficava uma semana meditando naquela palavra. Ela ia remoendo dentro de vocês. Hoje você sai o quê? A porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Eu não estou falando mal, porque essa pregação do Ricardo mostra, gente, o que eu recebi de mensagem admirado, pessoas da CCB, querendo saber onde que é a comum dele, querendo pregar com ele, por que esse irmão não está numa grande congregação? Por que esses irmãos que têm esse conhecimento bíblico não estão dentro do Brás ensinando? Sabe quando vocês fazem aquelas reuniões do Brás para ensinar os 2.000 anciões? É esse irmão que tem que estar aí pregando essas palavras para vocês ouvir. De arrependimento, de humilhação, de santificação, de amor, de perdão, do fruto do Espírito Santo. É esse tipo de pregação. Agradeço a todos que estão aqui. Que você entrar atrasada, mas o culto vai começar 10 minutos. Eu enganei vocês. O culto, amém. Ana Rosa, um abraço. A Neuza, também um abraço, está sempre junto aqui. A Celina está sempre junto. Paz e graça. O cooperador, o ancião, ainda não chegou. 10 minutinhos ele vai chegar. Amém, Samuel Macedo. Quem gostou da pregação de manhã, gente? Júnior, graça e paz. Esse irmão aí está fazendo teologia escondido. Ele está fazendo teologia e ele estuda. Você vê que como não atrapalha nada. A própria Escritura diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Em parte conhecemos, você tem que conhecer a Escritura. E você ter o dom de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus, não tem nada, não vai atrapalhar coisa nenhuma. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu também creio, Júlio. Creio e vivencio isso na minha vida todo dia. Se não fosse a misericórdia de Deus, estava perdido. Gente, Rio Verde, Goiás, um abraço. Ilvo. Amém, Julimara de Pernambuco, perto das melhores praias do Brasil. Por que esses irmãos não estão ensinando? Por que esses irmãos abraçam Isaac? Por que esse irmão não está? Paulo Roberto. Paz. Amém, irmão. Boa noite. Jaime, um abraço. 49. A CCB mente muito. Por que esses irmãos eram para estar no Braz pregando?
Eu estou com outra pregação dele aqui que me mandaram agora à tarde, pessoas da CCB. Falou, Júnior, se esse irmão sair, o que as pessoas falam assim, se esse irmão sair... Obrigado, Júlio. Se esse irmão sair, aqui em Alphaville, acaba Alphaville, porque esse irmão é o único aqui nessa região que prega sobre as escrituras verdadeiramente. Eu pergunto, por que que não é assim em todas as igrejas? O que teve de gente aqui que está aqui, que saiu da CB, que falou que se as pregações da CCB fossem sempre assim, não tinha saído. Se os ensinamentos fossem assim, não teria saído da CB. Foi o que eu mais recebi mensagem hoje. Mas essa mudança, gente, ela vai muito tempo. Porque esses homens não são aproveitados pelo Brás. Eles não querem ser a verdade. A porta vai se abrir, né, mano? E fica a porta abre, porta fecha, porta abre, porta fecha, porta abre, porta fecha. Deixa o like aí, gente, pro YouTube mandar, é de graça. Se inscrever no canal é de graça. O ancião não fica sabendo que você se inscreve no canal, não tem como ele saber. Ajuda que pessoas chegam até aqui. E para vocês falam que a gente é crítico do ódio, estou mostrando as pregações que a gente cobra que tem que ser assim. O que a gente critica assim é que as pregações têm que ser assim. Falando sobre Cristo, falando sobre o pecado, sobre arrependimento, que as pessoas têm que se arrepender, as pessoas têm que buscar Deus de todo o coração. Só esse negócio de ficar bregando benção pro povo, tudo provado, não, gente. Amém, galera. Não vou conseguir dar atenção para todos, tem muita mensagem. Só lembrando que deixar aqui nesse vídeo que dia 8, tá? Amém, Selma, Luciano, Ana Lúcia, boa noite toda, amém. Lembrando que dia 9 nós estaremos ali no bairro do Limão, gente. Dia 9, às 10 horas da manhã, no bairro do Limão. Não vai sair, irmão. Irmão Salvador conhece Genro dessa. Então, tomara que não, né, irmão? Porque a gente sabe que a presidência é uma briga muito grande lá dentro, né? Aqui estou sentindo... Não, se ele está pregando uma palavra correta, nós temos que exaltar, irmão. Tem muitos irmãos lá dentro que estão fazendo teologia assim, tá? A gente não pode negar que o que ele pregou, ele está pregando, e não é... Tem outra, já é a terceira pregação dele, e as mensagens que eu recebi é que ele prega e só fala sobre isso. Que ele atendeu uma busca de dom lá em Alphaville, e que as pessoas foram lá achando que ia sair falando em línguas, sapateando. Falou que saíram de lá com o lombo quente, porque foi palavra de evangelho, correção e doutrina, ensinamento de Cristo Jesus. Todo mundo falou isso. Amém, irmão? Podcast Jorge. Não vou conseguir ler todas as mensagens, irmãos. Então, dia 9, nós vamos estar no bairro do Limão, às 10 horas da manhã, e depois nós vamos ficar lá. Quem vai ficar responsável por atender o culto, pregar a palavra, vai ser o Josafá, tá, irmão? Eu não sou do púlpito, irmão. Eu sou mais do campo da oração, das visitas. O cara vem falar contra o cristianismo no canal de... vem no canal de cristão falar contra o cristianismo. Os caras vêm no... vai no grupo de cristão ateus falar. É difícil, cara. O povo não tem educação. Só muda o delegado. Sai é aquilo que eu falo. Sai de uma instituição, vai para outra, mas continua mesmo, não muda. Aquela palavra da CCB que foi pregada aqui meio-dia. Não muda o caráter, não muda o comportamento, não muda a postura, não muda o jeito de ser, de pensar, não melhora como pessoa, como pai, como mãe, como filho, mas se torna outro alienado para defender outras coisas. As pessoas estão sempre querendo se agarrar a um sistema, a uma crença, para encobrir os seus erros, para encobrir os seus defeitos. Então não adianta, gente. Então, dia 9, no bairro do Limão, depois nós vamos postar aqui, deixa o like aí, depois nós vamos postar aqui, eu tinha chamado aqui a Fernanda para depois entrar conosco aqui, ela dá para fazer o cabelo, depois ela entrar aqui para ela participar. Dia 9, no bairro do Limão, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um link para quem for lá se inscrever, que nós estamos querendo fazer um culto com Santa Ceia. A parte do culto vai ser só, vai ficar à disposição do Josafá. Irmãos, culto não é da CCA. A CCA ela cedeu o espaço. Josafá pediu para Samuel permitir que a gente possa fazer esse encontro lá. O Samuel liberou a igreja para o Josafá fazer esse culto, para a gente estar se encontrando lá, bater um papo depois, comer um lanche, Coca-Cola natural, filho, café dos profetas. Café dos profetas, depois um cafezinho, depois um violãozinho, depois vai ter um violãozinho, uma roda de viola, cantar um zino. Então, gente, dia 9, às 10 horas da manhã, anota aí. Mas o que eu recebi de mensagem desse irmão aí,
Foi muita gente mandando mensagem, gente, muita gente. Só mandar mensagem aqui para a Fernanda, que ela ficou de entrar aqui, se ela ouvir a visualização aqui, para depois ela entrar aqui para a gente comentar. E se alguém quiser entrar depois aqui, depois do vídeo, depois que terminar essa pregação, pode entrar à vontade, tá bom, irmãos? Obrigado a Rosalina, um abraço, que 10 horas eu falei começar, já é 10 horas. Então vamos colocar aqui a pregação. Vocês preferem o quê? Estão ouvindo bem minha voz? Vocês preferem o quê? Que eu deixo rolar, são 42 minutos de ensinamentos, irmão, de ensinamentos. Eu, diante de Deus, a irmã me mandou aqui, a irmã de lá, me mandou agora à tarde. Ele me mandou agora, não deu, mandou era 6 horas, quando eu postei aqui o live. Não deu para ouvir os 42 minutos, eu ouvi um pedaço ali, nós vamos ouvir junto. Vocês preferem que eu coloque, deixa rolar os 42 minutos, ou vocês preferem que vai parando de 5 em 5 minutos, ou de 10 em 10 minutos, para a gente fazer uma análise junto, nos comentários, ou vocês preferem que deixa rolar inteira, e depois a gente, junto, no final, a gente conversa. O que vocês preferem? Coloca aí, gente. Coloca aí qual a opinião de vocês. Graça e paz. Vai parando, analisando, de 5 em 5 minutos, ou deixa inteiro, no final a gente conversa, porque é muita informação, no final a gente não vai lembrar tudo, né? E é isso que era gostoso dessas palavras na congregação. Que quando você saía de lá, você ficava ali, ó, 3, 4 dias, uma semana, lembrando que o irmão pregou. Aí eu não lembrava, pregava, não, ele falou, lembra quando ele pregou isso? Lembra quando ele falou aquela parte? Lembra quando você falou aquela parte? Hoje você sai da congregação como? Onde nós vamos comer? O que nós vamos assistir? Porque se você sai de lá, parando e analisando, vai parando e analisando, vai parando e comentando, parando e comentando. Bastante gente parou, porque às vezes você vai só falar, você fica parando, mas é porque é muita informação, não? Amém, Maria? Vai parando, analisando, porque é muita informação, e é muito ensinamento bonito. Acho que cada ensinamento que ele der ali, acho que vale a gente parando. Então, muita gente... A Julimara, você perdeu, tá 10-1, vai parando e analisando. Deixa inteira, só você pediu, ó, parando e comentando, porque a gente pode analisar junto, entendeu, irmãos? Ó, a gente vai analisando junto. Análise, porque senão é 42 minutos, gente. A pregação do Braz é fácil, você ouve lá, 5 minutos de pregação, olha, já é a diferença, 42 minutos de ensinamento de pregação, né? As outras pregações de manhã também foi isso tanto. Você vai no Braz lá, o cara é 5 minutos, acaba o assunto, a pessoa sai de lá sem ensinamento nenhum, sem aprender nada, e até com dúvida daquilo que ele já sabia, fica até com dúvida. A pergunta aqui é, por que esses irmãos não estão? Se a irmã também, depois a Mamara, quiser entrar aí no final para a gente fazer uma análise, tá? Obrigado aí, o pessoal falou para analisando. Se no final as pessoas quiserem entrar aí, deixa o like aí, gente, para o YouTube mandar para mais pessoas, né? Então vamos ver lá, gente. Vamos começar aqui. Então vamos lá. Quando eu ver que é um assunto aqui, deu um assunto bom, a gente para e a gente... Quem não quiser assistir a live, gente, tem milhares, milhões, bilhões de canais aí, tá bom? Vamos lá começar aqui, então. A palavra que faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo, servo do Senhor, escreveu aos crentes de Roma. O Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, havia convertido aqueles crentes de Roma ao cristianismo. É preciso destacar que o cristianismo estava no seu gênese, na sua essência, no seu início. Então o cristianismo era combatido, era perseguido. Depois de um tempo, ainda um pouco depois da fase da igreja cristã primitiva, o cristianismo foi instituído como religião oficial de Roma, mas nesta parte em que acabamos de ler, os que se declaravam cristãos eram perseguidos, sofriam agruras, inclusive de morte, por se declararem cristãos. Hoje, talvez seja muito mais cômodo alguém se declarar cristão, porém as perseguições existem e sempre vão existir. Mas nesta fase aqui, em que o apóstolo escrevia à igreja de Roma, estes cristãos sofriam embates com o adversário do povo e também dos poderosos romanos
que não aceitavam a fé em Jesus e nem a declaração pública de fé em Jesus. Bendito seja o Senhor. Por isso, este apóstolo Paulo, que foi considerado e chamado apóstolo dos gentios, ele escreveu diversas cartas que estão para a nossa consideração até os dias de hoje. Através das cartas ele doutrinava as igrejas que ele mesmo havia semeado. Este apóstolo que não recebia glória humana, não aceitava louvores humanos, tanto é verdade que quando ele escreveu a igreja de Corinto tinha predileções, escolhas. A Irmandade de Corinto, uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo na pregação da palavra, outros Cefas, e a igreja de Corinto estava dividida por estas predileções. Então o apóstolo corrige a igreja de Corinto dizendo: Paulo regou, Apolo plantou, ou Paulo plantou e Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Só Deus é que pode fazer uma virtude crescer no coração do irmão. Só Deus é que pode passar numa seara, passar numa horta e dar um dom para uma irmã, para uma criança, para um irmão, como nós ouvimos as obras nesta noite, e fazer aquele dom florescer. Bendito seja o Senhor. A parábola do semeador nos fala isso, de sementes que germinam e depois morrem. Mas a semente que germina e não morre é porque foi o Criador que colocou no teu coração. Dá glória a Deus, porque hoje o Senhor vai reafirmar a tua fé em Cristo Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Então este servo de Deus chamado Paulo apóstolo foi chamado apóstolo dos gentios, porque Cristo veio para os judeus, para os da casa de Israel, e é isso que lemos nesta noite. Talvez o tempo não será suficiente para explicarmos para a Irmandade tudo o que o apóstolo quis dizer neste capítulo 9, mas o Senhor Jesus veio para os seus, e os próprios da casa de Israel o rejeitaram. Tanto é verdade que no fim desta leitura nós nos deparamos aqui que Cristo Jesus foi tido e reputado como pedra de tropeço. Disse que ele é como uma pedra de tropeço que foi posta em Sião, uma rocha de escândalo. Escândalo para quê? Para os próprios judeus. Quando então os apóstolos começaram a anunciar Cristo, os próprios judeus e os próprios de Corinto diziam: nós estávamos esperando um Messias triunfante, um Messias político que viesse para derrubar o poder de Roma, e chega agora e você, Paulo, vem nos anunciar um Messias sofredor, um Messias que perdoa, um Messias que não tem onde dormir nem onde reclinar a cabeça, porque é isso que Jesus dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, aves têm ninhos, raposas têm covis, mas eu não tenho onde morar nem dormir. Então surge um Messias sofredor, e os irmãos de Corinto diziam: Paulo, este Jesus é escândalo para nós, nos dê mais um sinal. Mas o sinal era o próprio Cristo. Por isso que esta carta aos Romanos, por alguns, é chamado de o Evangelho do apóstolo Paulo. Se nós tivéssemos um tempinho para ler o Evangelho, esta carta aos Romanos, nas nossas casas mesmos, um capítulo por dia, nós vamos ver quanta lição profunda este servo do Senhor chamado Paulo deixou para a igreja de Roma e para a igreja de Cristo na atualidade. Bendito seja o Senhor. Para começar a palavra, então, fazendo estas introduções, quem procura uma religião que não lhe cause sofrimento, não é o cristianismo que vai ser a religião escolhida para a tua vida. Se alguém entrou aqui, ainda não é batizado, ainda está avaliando o Evangelho do Senhor Jesus, e alguns fazem esta
esta ponderação. Eu estou procurando uma religião para mim, mas não quero uma religião que eu sofra, não quero uma religião que me diminua, não quero uma religião que me faça ser sofredor e perdoador. Então, hoje esta palavra te anuncia que o cristianismo não serve para você. Nós ouvimos o testemunho hoje sobre o poder do perdão. Glória a Jesus. Jesus nos deixou o exemplo do perdão. Perdoar é divino, e mais ganha quem concede o perdão do que quem recebe o perdão. O cristão sofre, o cristão é perseguido por amor do Evangelho do Senhor Jesus. O cristão que quer ser muita coisa, ele tem que ser o menor, tem que servir, tem que perdoar, tem que rejeitar a si mesmo. E nós vivemos uma época dos direitos. Tudo é meu direito, tudo é teu direito. E pelo teu direito e pelos direitos da sociedade, muitos vão aos tribunais. E este direito é nosso como cidadão, mas muitos se desgastam levantando o dedo em riste e dizendo: este é meu direito. Glória a Jesus. Nós não aceitamos ser o menor, nós não aceitamos perder para ganhar, nós não aceitamos dar a face direita depois de apanhar na esquerda, nós não aceitamos a abnegação. E tudo isso que eu estou dizendo aqui para a Irmandade não é nada criado pelo ancião que prega a palavra. Tudo isso nos vem pelo Evangelho do Senhor Jesus. Quando Paulo escrevia para outras igrejas, ele dizia: vocês precisam ser abnegados. A Irmandade sabe o que é abnegação? É renunciar-se a si mesmo, à tua dor, ao teu choro, à tua mágoa, por amor do próximo. O Evangelho é sempre para o próximo. O dom de Deus é sempre em favor do próximo. Ministério, o Senhor chama um para ancião, outro para cooperador, cooperador de jovens, irmãs da piedade, diáconos, examinadoras regionais, encarregados de orquestra, para o próximo, para ajudar o próximo a se salvar, para ajudar o próximo a ter mais virtude. Glória ao nome do Senhor. Evangelho não é egoísmo, Evangelho não é poder dos teus direitos, Evangelho é alguém que abre mão dos seus direitos, como Jesus, no auge do seu sofrimento, dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Calma, eu vou só falar que você está perguntando aqui, eu vou perguntar, o culto, a palavra desse culto foi de Romanos, né? Foi em Romanos 9, 26, mês 10, foi do mês 10, 24, 2024. Então, até aqui, a palavra, gente, é perfeita. A pergunta que fica: é isso que acontece com os ministérios? Eles são levantados hoje para servir a Irmandade? Ou eles querem ser levantados para ser servido? Para ser idolatrado? O povo liga: irmão, dá para fazer uma visita aqui, pelo amor de Deus, vem fazer uma visita para minha mãe. Não dá, irmão, estou ocupado, estou numa reunião de negócio, estou resolvendo um negócio, depois eu te vejo, depois eu te ligo. É isso. Então, é isso. É uma palavra de verdade pregada, que tem que ser pregada e tem que ser praticada. Essa palavra pregada e praticada dentro da CCB muda tudo, irmãos. Muda tudo. Quanta coisa ele falou aqui: ser levantado para servir, mas eles não querem servir, eles querem ser levantado por status. E outra coisa que ele falou aqui importante, né? Dá a outra face, é humilde, não vai a júri, não procura justiça com a própria mão. E quem está processando as pessoas aí por não aguentar ser criticado? Olha, isso aí, ó, isso aqui, essa pregação, esse ancião é um verdadeiro cristão, que segue as escrituras. Tem outros aí que faz o quê? Pagam um advogado para processar. Mas que vocês não estão falando a verdade, está sendo perseguido, vós serão perseguidos e injuriados por amor de mim, e vocês estão processando porque estão sendo perseguidos? Porque vocês não estão sendo perseguidos pela verdade, mas sim pelo engano, né? Os próprios da casa de Israel que gritavam numa turba, dizendo: crucificam, crucificam e crucificam. Glória a Jesus. Venha ouvir a pregação desta palavra e venha imaginar Jesus no auge do seu julgamento. Enxergue Pilatos, enxergue Herodes, enxergue os algozes romanos
que colocaram contra Jesus castigos severos, e Jesus lá em cima, entre outros condenados, e Pilatos querendo salvá-lo, e ele dizia para os irmãos de Jesus, para aqueles que congregavam com Jesus, na igreja que ele frequentava, na igreja que ele levantou pela primeira vez para pregar a palavra, ele leu a palavra, Isaías 53, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, glória a Jesus. Quem balançava o rosto para ele eram os seus próprios irmãos, que se encontravam com Jesus, porque ele era judeu, aos sábados de manhã, glória a Jesus, na sinagoga, bendito seja o Senhor. Imaginem Jesus olhando para aquela turba, dizendo: crucificam, e Jesus consegue enxergar no meio daquela multidão todos do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Era o ministério da época, os sumos sacerdotes, como se o ancião, o cooperador de jovens, estivesse gritando lá embaixo, Jesus aqui em cima, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Os próprios irmãos mandando que Jesus fosse morto, os próprios integrantes do Sinédrio dizendo que o sangue deste santo e deste inocente seja derramado sobre nós e sobre os nossos filhos. De 71 homens do Sinédrio, que era o tribunal mais alto judaico daquela época, se salvaram apenas 2. Meu Deus, irmão, que é isso? Olha, meu, o que ele falou aqui dos ministérios, dos anciões, sacerdotes, eles que falaram: crucifica Jesus. Ele estava preocupado mais com o templo, mais com as suas posições. E não é, hoje não é isso que acontece? Eles crucificam Cristo, afastam Cristo e pregam suas leis, suas doutrinas. Gente, que pregação! Eu não ouvi, irmão. Diante de Deus eu não ouvi. Gente do céu, eu queria voltar só um tiquinho para a gente ouvir só essa parte, que eu tenho medo de voltar muito. Vocês ficam bravos comigo. Meu Deus do céu, irmão. Que pancada foi essa, hein? Que ele levantou pela primeira vez para pregar a palavra, ele leu a palavra, Isaías 53, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, glória a Jesus. Quem balançava o rosto para ele eram os seus próprios irmãos, que se encontravam com Jesus, porque ele era judeu, aos sábados de manhã, glória a Jesus, na sinagoga, bendito seja o Senhor. Imaginem Jesus olhando para aquela turba, dizendo: crucificam, e Jesus consegue enxergar no meio daquela multidão todos do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Era o ministério da época, os sumos sacerdotes, como se o ancião, o cooperador de jovens, estivesse gritando lá embaixo, Jesus aqui em cima, dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Os próprios irmãos mandando que Jesus fosse morto, os próprios integrantes do Sinédrio dizendo que o sangue deste santo e deste inocente seja derramado sobre nós e sobre os nossos filhos. De 71 homens do Sinédrio, que era o tribunal mais alto judaico daquela época, se salvaram apenas 2. Glória a Jesus. Se salvaram José de Arimateia e Nicodemos. Os outros todos gritavam lá embaixo: aleluia, crucifica este Jesus. Glória ao nome do Senhor. Nós não queremos sofrer, nós não queremos perder, nós não queremos ter nenhum detrimento, mas hoje o Senhor vai visitar esta igreja com a mesma força que teve Jesus, que teve o apóstolo, que teve os primitivos da obra, e o Senhor te manda dizer: eu vou te revestir desta força poderosa. Não, gente, perdão, eu tenho que parar, mas, gente, não é gostoso ouvir uma pregação dessa? Não, é uma pregação com virtude, com verdade, com, meu... Ah, isso aí é lindo demais, gente. Isso aí não tem como a pessoa falar, mas cadê isso? Cadê isso? Onde estão esses homens? Por que esses homens não estão no ministério, no Braz, pregando o culto online para o mundo inteiro ouvir? Por que, Braz?
Por que estão escondendo as lâmpadas embaixo da cama, da mesa? Gente, por favor, gente. Meu Deus do céu, cara. É difícil ouvir uma pregação dessa aqui. Você vê que quem está na comunhão, eu vou falar, quem está na comunhão, você sente que é uma palavra ali que é inspirada. Gente, isso aqui é coisa linda, gente. Isso aqui é coisa linda. Aí você vai, agora vai quarta-feira no Braz ouvir a pregação, atacando os outros, falando mal da internet, falando mal do teólogo, falando mal do YouTube, falando mal... Meu Deus do céu, cara. Gente, eu vou ter que... Eu vou voltar um pedacinho, gente. Eu vou voltar só um pedacinho. Perdoa, aqui não dá. Eu preciso voltar aqui. Voltar um pouquinho, porque... Não, muito... Sobre os nossos filhos, de 71 homens do Sinédrio, que era o tribunal mais alto judaico daquela época, se salvaram apenas 2. Glória a Jesus. Se salvaram José de Arimateia e Nicodemos. Os outros todos gritavam lá embaixo: aleluia, crucifica este Jesus. Glória ao nome do Senhor. Nós não queremos sofrer, nós não queremos perder, nós não queremos ter nenhum detrimento, mas hoje o Senhor vai visitar esta igreja com a mesma força que teve Jesus, que teve o apóstolo, que teve os primitivos da obra, e o Senhor te manda dizer: eu vou te revestir desta força poderosa que é o perdão. Jesus pediu perdão, Estevão pediu perdão, já apedrejado, sangrando. Estevão, o primeiro diácono, quase para morrer, sangrando. Sabe qual foi a última atitude de Estevão? Caiu de joelhos e fez a última oração: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Hoje o Senhor vai dar o dom de perdoar. O Senhor me mostrou esta palavra muito claramente pelos testemunhos que ouvimos nesta noite, e o Senhor vai te dar este poder de perdoar hoje. Glória a Jesus. Então ele viu tudo isso. Pilatos lava as mãos dizendo: eu não quero ter parte na condenação deste justo. O Senhor me preparou, irmãos, de nos últimos dias do meu pai, nós, através de uma enfermidade, termos tempo de uma reconciliação. Glória a Jesus. Meu pai foi diagnosticado com um câncer raríssimo, chamado carcinoma anaplásico da tireoide. Entre 1 milhão dá em uma pessoa. Entre diagnóstico, tratamento e óbito do meu pai, 23 dias. Não se teve tempo nem de uma primeira sessão de quimioterapia. Entrou no hospital de base de São José do Rio Preto, já fizeram uma traqueostomia, já não falava mais, e ele precisava de um caderno, tudo ele escrevia. Naqueles últimos 23 dias foram os momentos da reconciliação entre mim e o meu pai. Glória a Jesus. Minha esposa Nora saiu para procurar um aparelho para fazer a barba e para fazer o cabelo do meu pai. Glória a Jesus. Cheiro que saía daquela traqueostomia, e a minha esposa, como uma serva do Senhor, dizia a ele: quando vier a dor e faltar o fôlego, chame pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia. E ela, com todas as qualidades do Evangelho, limpava aquela traqueostomia do meu pai, como se fosse médica, enfermeira, cantando hinos. Isto é o Evangelho. Aleluia. É se diminuir por amor do próximo. Glória a Jesus. E naqueles últimos dias, o Senhor nos deu oportunidade pela dor e pela enfermidade de nos reconciliarmos. E o Senhor hoje trouxe alguns que estão sofrendo dores, que vieram aqui dentro desta igreja, e alguém disse: Senhor, esta dor está insuportável. Mas o Senhor te manda dizer: dá glória a Deus pela palavra, porque o irmão e a irmã faz parte do remanescente de Israel. Remanescente é quem resiste,
remanescente é quem sobrou, remanescente é quem não foi embora para o mundo, remanescente é aquele que disse: não deixo o Senhor por nada, não deixo o Evangelho por nada. Paulo dizia: eu sou israelita e eu podia ter me separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, eu sou também. Eles vivem a adoção de filhos, a glória, concertos, lei, cultos, promessas, mas eu preferi escolher o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E eu sirvo a este Deus que é bendito eternamente. Sofria, mas não deixava de anunciar a palavra que salva e que leva para o céu. Hoje esta igreja vai ser revestida desta palavra que salva e que leva para os céus. Quantos foram separados da família porque foram servir o Senhor? Quantos foram empurrados de amigos, de rodas de amigos, porque passaram a servir o Senhor? Mas hoje a liberdade absoluta que nos é dada pela graça de Deus está passando aqui no nosso meio. Bendito seja o Senhor. Nem todos vão se salvar porque são hebreus, nem todos vão se salvar porque são israelitas, nem por serem descendência de Abraão é porque são todos filhos, mas em Isaque está escrito: será chamada a tua descendência. Só é salvo o que não nasceu da carne, mas o que nasceu do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E estas obras de salvação não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Alguém estar aqui e dizer: eu vou ser salvo porque sou um crente bom, eu vou ser salvo porque eu dou boa coleta, eu vou ser salva porque eu estou já na terceira ou quarta geração dentro da igreja, eu vou ser salvo porque falo línguas, porque prego uma bonita palavra, porque tenho visão, revelação. Eu vou ser salvo porque eu faço a barba, uso paletó e gravata, venho na igreja, não corto o cabelo. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor vai descortinar uma verdade nesta igreja: tua salvação não é por nada disso, a tua salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Os céus estão abertos dentro desta igreja. O cara vem falar aqui no comentário que isso não é evangelho. Salvação não é por mérito, não é o evangelho, não. Oh, filho, vocês saíram da CCB, mas vocês estão pior, não percebe, gente. Que coisa linda uma palavra dessa, irmãos. Se eu tiver errado, vocês podem falar aqui, gente. Que coisa linda, meu Deus do céu. E o cara apareceu para comentar que isso aqui não é evangelho. Salvação não é por graça, nem por mérito, e não é evangelho. Evangelho é só o que o teólogo dele e o pastor dele prega. Ele saiu da CCB, mas não saiu da religiosidade. Gente. De Abraão é porque são todos filhos, mas em Isaque está escrito: será chamada a tua descendência. Só é salvo o que não nasceu da carne, mas o que nasceu do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E estas obras de salvação não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Alguém estar aqui e dizer: eu vou ser salvo porque sou um crente bom, eu vou ser salvo porque eu dou boa coleta, eu vou ser salva porque eu estou já na terceira ou quarta geração dentro da igreja, eu vou ser salvo porque falo línguas, porque prego uma bonita palavra, porque tenho visão, revelação. Eu vou ser salvo porque eu faço a barba, uso paletó e gravata, venho na igreja, não corto o cabelo. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor vai descortinar uma verdade nesta igreja: tua salvação não é por nada disso, a tua salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Os céus estão abertos dentro desta igreja, e o Senhor manda dizer para esta igreja hoje:
Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, quando os dois gêmeos estavam sendo gerados no ventre da sua mãe, quando nem bem e nem mal eles tinham feito, mas desde o ventre da mãe, disse Deus, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Glória a Jesus. E o apóstolo dizia, o que diremos? Existe injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque por Moisés Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso a graça, disse o apóstolo, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Glória a Jesus. A irmandade sabe o que significa tudo isso e no que se traduz tudo isso? Glória a Jesus. Soberania de Deus. Ele escolhe, Ele faz, Ele chama, Ele abre, Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. Glória a Jesus. Muitos correram a vida, muitos procuraram até conhecer a Escritura, mas não encontraram a graça que está escondida em Jesus. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu vou te revestir de uma força tão gloriosa, tão poderosa, e tu vais sair daqui revestido de uma força de Deus. Tu faz parte do remanescente. Teu amigo foi embora, teu colega te deixou, alguém da família foi procurar outros prazeres e a felicidade em pecados da terra, mas tu estás aqui nesta noite, fazes parte do remanescente. Glória a Jesus. Nome escrito no livro da vida, soberania de Deus. E diz o Senhor para esta igreja hoje, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Olha a soberania de Deus lá no Egito, quando Deus manda Moisés falar com Faraó. Quanto mais Moisés falava com Faraó, mais o coração de Faraó endurecia. O que quer dizer? Quer dizer que era Deus, na sua soberania, que endurecia o coração de Faraó, porque se o coração de Faraó não fosse endurecido, as pragas de Deus no Egito não apareceriam. Glória a Jesus. E hoje o Senhor manda dizer para esta igreja, a tua vida está passando por alguma prova dura, alguma luta, alguma guerra, tem algum Faraó com o coração endurecido contra ti. Venha para o verso 16, porque diz a Escritura, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quem te persegue é Deus fazendo alguém te perseguir, para a glória de Jesus aparecer no teu rosto. Quem te faz mal, quem fala de ti, quem te aponta o dedo e te trai, é Deus permitindo para que a glória do Evangelho de Jesus apareça no teu rosto e te faça perdoar o que é imperdoável. Glória a Jesus. Evangelho é isso. Não é glória humana, não é exaltações temporárias. Por isso Deus hoje diz para esta igreja, por isso Deus compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Glória a Jesus. Tu vieste aqui hoje, dá glória a Deus, porque hoje o Senhor se compadeceu desta igreja. Eu vejo na comunhão o Senhor passeando aqui no nosso meio, e o Senhor manda te dizer, seja revestido desse compadecimento de Jesus em favor da tua alma. Quem resiste à vontade de Deus? Quem resiste à vontade de Deus? Quem? Ou não tem uma lei, que é Deus e é Cristo, poder sobre o barro, para na mesma massa fazer vaso de honra uma e vaso de desonra a outra. Glória a Jesus. Esaú não encontrou um novo nascimento em Deus, mas o irmão dele sim. Jacó, no auge da velhice, ele se encontra com Deus num lugar chamado Val do Jaboque, e ele é convertido por Deus. Ele é tão convertido que quando ele volta do Val do Jaboque,
ele volta com o nervo encolhido da sua coxa, mancando. Precisará então, desde então, ter um cajado na mão para o ajudar na caminhada. E o Senhor troca o nome de Jacó e lhe chama de Israel. Isto é convertimento. Convertimento, evangelho, é mudança radical de vida. Esaú não se encontrou, não teve esta oportunidade. Jacó teve. Glória a Jesus, porque da mesma massa Deus tira um vaso para honra e outros para desonra. E dentro desta igreja há muitos vasos de honra. Glória a Jesus. Existem vasos da ira, existem filhos da perdição. Jesus, falando de Judas Iscariotes, dizia: ele é filho da perdição. E Jesus dizia ao Pai: dos que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Glória a Jesus. Irmãos, eu sinto uma virtude de Deus em pregar dentro desta igreja, que esta igreja está repleta de vasos de misericórdia. Esta igreja está repleta de vasos de amor. Por isso Deus disse pelo profeta Oséias: eu chamei um povo que não era meu, eu amei uma geração que não era amada por mim. Falando do quê? Falando dos gentios, e nós fazemos parte dos gentios. Mas agora o Senhor te chama de meu povo. Está no verso 26: serão chamados filhos do Deus vivo. Tu entraste aqui nesta noite, o Senhor te chama de filho do Deus vivo. O Senhor está passando aqui no meio dos músicos da Irmandade, na galeria, no térreo, e o Senhor está chamando esta igreja de filhos do Deus vivo. Glória a Jesus. Só um remanescente é que será salvo. Não são todos os israelitas que serão salvos, não são todos os crentes que congregam há 40 anos, mas não entendeu a mensagem do Evangelho, que será salvo. Muitos no último dia chegarão do lado de lá do mar azul, na eternidade, ou diante do tribunal de Deus, e alguém vai dizer: por este irmão teve um funeral, por este irmão teve uma horda, um grande número de irmãos que honraram este irmão no funeral. Então o Deus vivo vai dizer: não te conheço. Glória a Jesus. É porque só o remanescente será salvo. Há outros que estão marginalizados, esquecidos. Ô irmão que está assim nesta situação hoje neste culto, o Senhor te chama de remanescente. Tu serás salvo. A salvação está passando aqui nesta igreja. A salvação está passando aqui nesta igreja. Receba a vida de Deus. Alguém, se entender esse evangelho, diz assim: aquele lá pecador veio aqui na igreja, pecou de morte, veio aqui na igreja. Igreja é lugar de pecadores. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores, fui um abortivo. Glória a Jesus. O que é pecado para a morte? O próprio apóstolo João falou que é pecado para a morte é quem não se arrepende mais, é quem peca deliberadamente. E aquele pecado deliberadamente já não lhe causa mais estranheza, não lhe causa mais incômodo, não lhe causa mais amargura. Ele já não procura mais o caminho da oração, não procura mais o caminho da palavra, da igreja. Por isso o apóstolo João, quando escreveu a carta, ele disse assim: há pecados que são para a morte, e por esse não digo que orem, mas enquanto houver um crente que encontra o caminho da confissão, encontra o caminho do arrependimento, encontra o caminho da busca de Deus, o Senhor te diz: tu faz parte deste remanescente. Eu sinto a virtude de Deus em pregar esta palavra. Olha o que Paulo escreveu: porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. A Irmandade crê que hoje o Senhor está executando a sua palavra aqui neste culto. A Irmandade sente esta virtude. Deixa eu tomar um fôlego aí, que o Caba tem fôlego, hein? 30 minutos direto.
Direto. Gente, o que vocês estão achando da palavra aí, gente? Rapaz do céu. Uns dizem que tem anos, 40 anos de CCB, sei naquele dia lá. Aí teve o batismo, Deus revelou a palavra. E quando chegar lá? Vamos lá, vamos para o segundo tempo. E o Senhor está executando a palavra dele aqui nesta igreja, está completando e abreviando a palavra. Dá glória a Deus. Tu fazes parte deste remanescente. Eu sinto uma virtude de Deus em dizer para esta igreja que o Senhor colocou uma pedra em Sião, uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Sofre-se por ser cristão, sofre-se por lutar pelo Evangelho, sofre-se pela doutrina que te leva aos céus. Mas olha como termina a leitura da palavra desta noite no verso 33. Mas todo aquele que crer nesta rocha não será confundido. Dá glória a Deus. Ai, irmãos, que comunhão santa eu sinto pegar esta palavra. A soberania de Deus está entrando na cena da tua vida. Eu chamo, eu perdoo, eu te dou o dom do arrependimento. Glória a Jesus. Passo na tua casa, passo no hospital, passo na penitenciária, passo na cadeia, passo naquele que é dependente de droga, de entorpecentes. Aleluia. O remanescente é que será salvo. Tu vieste aqui nesta noite. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Receba a força pela palavra. Não julgue o próximo. Não julgue o teu irmão. Alguém vem, abra os braços e diga que bom que você veio. Aleluia. Quem não peca em pensamentos, palavras, obras, mentira é pecado, ira, pecado, maledicência, ou seja, falar mal do irmão é pecado. E quando pregamos isso, nós não estamos relativizando pecados sexuais na igreja, que são graves, são gravíssimos, mas essa palavra ela é despertadora para nos mostrar que somos todos dependentes da graça. Aleluia. Quando alguém vai na oração e tira para Deus o seu currículo vitae, aleluia, olha, Senhor, eu fiz isso, eu dei tanto na coleta, eu não bebo, eu não vou em lugares que o Senhor não se agrada, eu sou filho de ancião, neto de ancião, bisneto. O irmão Wander falou aqui, se a CCB continuar assim, vai dar, não vai mais ter crítico para apontar defeitos. Acabou os críticos. Será que, por que a pergunta que fica para o Braz, para você que ama a CCB, por que esse irmão não prega no culto online? Por que ele não ensina isso no culto online? Por que ele não ensina isso para vocês, anciões, vocês que somos mais antigos, mais velhos do Brasil, que não são, né? A gente sabe. Por que vocês não colocam esses irmãos para dar ensinamento para você aí, ó, para vocês praticar todas essas coisas que ele prega aqui? Vamos ver, né, irmãos? Por que esse irmão está escondido aí? Esse irmão com esse conhecimento todo está escondido na CB? Se não fosse o culto lá de Curitiba, lá poucos conhecia. Por que não? Vamos continuar aqui, né? Era da obra da piedade, eu faço de tudo, eu ensino a música, eu limpo a igreja, eu faço tudo isso, eu acho que eu mereço, acho que eu tenho uns pontinhos aí no céu, acho que eu tenho uma conta poupança aí no céu, uso o meu crédito para fazer alguma coisa que eu quero, que eu preciso, para melhorar meu trabalho, para abrir uma porta, para libertar alguém de uma doença incurável. Rasga este currículo hoje. Aleluia. Quem vai aos pés do Senhor e tira esta lista de qualidades, não entendeu o que é graça? Tem gente que fica falando aqui na internet, né? Eu tenho 40 e poucos anos de batizado. Ouve essa pregação aí, tem comunhão aí, tem glória para dar aí. Vocês que se idolatram por tempo, por anos. Para nos mostrar que somos todos dependentes da graça. Aleluia. Quando alguém vai na oração e tira para Deus o seu currículo vitae, aleluia, olha, Senhor,
eu fiz isso, eu dei tanto na coleta, eu não bebo, eu não vou em lugares que o Senhor não se agrada, eu sou filho de ancião, neto de ancião, bisneto, minha bisavó era da obra da piedade, eu faço de tudo, eu ensino a música, eu limpo a igreja, eu faço tudo isso, eu acho que eu mereço, acho que eu tenho uns pontinhos aí no céu, acho que eu tenho uma conta poupança. Gente, que pregação é essa, gente? Não dá para ouvir um culto desse aqui, eu ficar 2 horas ouvindo esse cara pregar no culto. Se ele estivesse aqui em Sorocaba, eu ouvi esse cara pregar. O que eu mais recebi, Rita, hoje, foi isso, gente. Se todo culto fosse assim, eu voltaria para a CB. O que eu mais ouvi hoje de pessoas que estão lá dentro e que pessoas que saíram foi isso aqui, ó. Vocês que amam a CCB e que vê que a gente faz crítica aqui, ó, o que a gente está pedindo? Isso aqui, evangelho de verdade, que ensina arrependimento, que aponta os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, que nós saímos dentro da igreja pensativo, combatido, incomodado com aquela pregação, porque vendo em nós os nossos falhas, os nossos erros, os nossos pecados, que precisamos melhorar, que precisamos ser. Não aquela arrogância de santidade. Tem 40 anos, mas não tem fruto, não tem amor, não tem nada. Isso aqui só que o povo pede. É um ancião, 2, 3 que tem, assim, aqui em São Paulo, que pregam isso que me falaram. E por que esses homens não estão no Brás? Porque lá no interesse não é evangelho, infelizmente. E olha que ele é genro do Salvador Bueno. O Salvador Bueno não conhece ele? Não sabe que ele tem conhecimento? Que ele prega desse jeito? Não poderia colocar ele lá? Gente, todo mundo aí, o que eu recebi hoje é que voltaria, que esse irmão lá, se ele voltasse lá, se fosse as pregações assim, eu acho que ninguém que estaria aqui, eu acho que nem canais de crítica existiria, se as pregações fossem assim voltadas para o evangelho, Cristo, arrependimento, conhecendo as nossas falhas, nossos erros, que somos pecadores. Acho que ninguém de nós tinha saído, só tinha saído quem quis sair, quem queria sair. Minha bisavó era da obra da piedade, eu faço de tudo, eu ensino a música, eu limpo a igreja, eu faço tudo isso, eu acho que eu mereço, acho que eu tenho uns pontinhos aí no céu, acho que eu tenho uma conta poupança aí no céu, uso o meu crédito para fazer alguma coisa que eu quero, que eu preciso, para melhorar meu trabalho, para abrir uma porta, para libertar alguém de uma doença incurável. Rasga este currículo hoje. Aleluia! Quem vai aos pés do Senhor e tira esta lista de qualidades, não entendeu o que é graça? Hoje essa igreja vai sair daqui agraciada. Glória a Jesus! O Senhor está executando a palavra dele sobre a terra. O Senhor está completando e abreviando a palavra dele sobre a terra. Você pode dar glória, louvor. Deixa o like aí, se inscreva no canal, porque, gente, eu tenho pregação dessa todo dia para a gente colocar aqui. Eu ia fazer um vídeo só da palavra e deixar ali só para a pessoa pregar, porque essa aqui. Aí você vai ver quarta-feira no Brás a pregação. Meu Deus do céu, gente. Triste ver que as pregações em muitos lugares eram assim, viu? Existiam muitos, mas esses homens foram perseguidos ao longo dos anos. Eu vi muitos homens desses sendo levados por salinha, por quartinho, sendo perseguidos, sendo proibido de sair da comum deles, só ficar lá, e aí eles vão colocando outro no lugar. Quantos desses homens foi perseguido? O nepotismo fez a igreja ficar doente do jeito que está. Que esse homem consiga sobreviver aí dentro e seja livre para pregar isso, que é isso que a congregação está precisando. Louve a Deus e diga: Senhor, eu creio na tua soberania. No último dia nós teremos surpresas. Aleluia. No último dia nós teremos surpresas. Quando o profeta de carteirinha chegar lá e Jesus dizer a ele: não te conheço. Calamaria. Mas orei, profetizei em teu nome, expulsei do demônio, curei os doentes, não te conheço. Você vai ficar junto com os bodes à esquerda e à direita, as ovelhas. Aleluia. Jesus vai dizer às ovelhas: eu estive enfermo. Eu tenho que rir agora, gente. Mas eu estou quase tendo a recaída. Esse é um remanescente. Ele mesmo está pregando sobre ele mesmo. Ele é um dos remanescentes que guardaram isso, guardaram as escrituras, guardaram
a palavra de Deus e não se corromper. Ele é poucos, irmãos. Mas vamos ver até quando, irmãos. Até quando? Lá em Barueri, estamos falando lá na região, todo mundo querem... Parece que a igreja dele está sendo reformada ou construída, algo assim. E ele está atendendo uma família uma vez por semana. Mas ele não para lá. Sabe como que é? Eles colocaram ele para atender uma música de dom lá em Curitiba, que foi essas pregações que eu coloquei meio-dia, mas não coloca no Brás. Porque se colocar... Sabe, olha para você ver. É que nem aquele caso que eu já contei, você já ouviu, lá em Barueri, que o cooperador de jovens só levava os galácticos, os cooperadores galácticos na comum dele lá à noite, e enchia. Aí o cooperador de adulto falou para o de jovem, não fica trazendo esses irmãos que pegam essas palavras bonitas, não, porque depois no outro dia, como que eu vou pregar? Se esse irmão pregar uma palavra no Brás, como que os outros irmãos vão pregar depois, no próximo culto? Gente, esse homem é inveja, mano. Infelizmente, os anciões têm inveja desses irmãos. Jamais eles vão querer... Gente, olha o que os irmãos ficam pregando lá no Brás, irmãos. Nada com nada, sem virtude, sem evangelho, sem conhecimento, sem Bíblia, nada com nada. E esses irmãos lá, não dá, gente. Se esse irmão pregar no Brás lá, nunca mais aqueles anciões do Brás vai ter condição de pregar, gente. No último dia nós teremos surpresas. Quando o profeta de carteirinha chegar lá, e Jesus dizer a ele, não te conheço. Calamaria. Mas orei, profetizei em teu nome, expulsei do demônio, curei os doentes, não te conheço. Você vai ficar junto com os bodes à esquerda e à direita, as ovelhas. Aleluia. Jesus vai dizer às ovelhas, eu estive enfermo, você foi orar por mim. Eu estive preso, você foi me ver. Eu estive nu, você me vestiu. Tive sede, você me deu água. Tive fome, você me deu o que comer. Senhor, quando que o Senhor passou por tudo isso, nós fomos lá? Quando vocês fizeram a uns dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Glória a Jesus. O amor sacrificial vale muito mais do que os dons extraordinários de orar, expulsar demônios e ter visões e revelações. E nós não tiramos a beleza dos dons de Deus na igreja, mas às vezes alguém supervaloriza tantos dons, mas não sabe perdoar, não sabe amar, só sabe crescer, e para crescer ele passa em cima dos outros, do próximo, do irmão, do conservo. Não entendeu a verdade do evangelho. Volta-te para a escritura, volta-te para a escritura. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mais um aqui, acho que se fosse todo dia voltar. Gente, o irmão Creito falou aí que os pastores não crêem no dom de Deus, né? São sensacionistas, né? Não, irmão Creito, não é todas as igrejas não, viu, doutor Creito? Ele é advogado da CCB, cuidado com o doutor Creito tá aí, ele é advogado da CCB, ele fica vendo aí nas lives aí os seus comentários, o que é falado nas lives, tá? Então ele falou aqui que todas as pessoas não creem no dom de Deus. Ele falou que né, ele é advogado da CCB, viu, gente? Ele diz que né? Que ele fica vendo os vídeos, não está tendo nenhuma ofensa, nenhum crime cometido, né? A suficiência de Cristo. O que os pastores não creem na continuidade dos dons espirituais, como Conselho dos Anciões da CCB, ao contrário, eles creem no estudo teológico acadêmico. Ao contrário, eles creem, os anciões creem, como Conselho dos Anciões. Então, se fosse crer, esse Ricardo tinha que estar lá, né, doutor Creito? Não é todos os pastores, tá, irmão Creito, também que não crê, tá? A maioria crê. É uma pequena porcentagem de algumas igrejas que não crê, tá? Tá acabando, gente. Dá tristeza. Eu parei aqui porque tá acabando. As pessoas tendo um culto desse, irmão. As pessoas ouvindo, aprendendo e querendo ali executar tudo isso aqui. Você sair dali remoendo. Fala, meu Deus do céu, quantas coisas eu preciso mudar em mim, melhorar em mim, consertar em mim. Hoje as pregações sem conhecimento nenhum, sem espiritualidade nenhum, e as pessoas saem de lá arrogantes. Eu vou vencer, vou ficar rico, vou prosperar, vou para o Japão, vou para os Estados Unidos. E não aprende nada. Uma dessa aqui, eu ficava uma semana só remoendo, gente. Isso, o pão não é quentinho, hein? O pão aqui está requentado. Mas se fosse quentinho na hora, hein, irmãos? O servo não entendeu a verdade do evangelho. Volta-te para a escritura, volta-te para a escritura. Glória a Jesus, glória a Jesus.
Não se incomoda em comemorar festa aos mortos. Não se incomoda em deixar que o filho se vista de vampiro e monstros. Aleluia. Não se incomoda de colocar uma roupa na criança sensual e acha bonitinha a criança, a menininha, dançando ao som de uma música profana. Aleluia. Filma, grava, fotografa. Mas quando ela crescer, ela não vai encontrar o caminho da fé. Mas hoje o Senhor está despertando esta igreja. Para terminar, 31 de outubro é comemorado, e a Irmandade sabe, esta festa em louvor aos mortos. Mas também 31 de outubro, há muito tempo atrás, a graça se manifestou num homem chamado Martinho Lutero. Era monge agostiniano da Igreja Católica. E quando ele lê Romanos e lê sobre a justificação pela fé, ou seja, nós só somos salvos pela obra da cruz. Nós só somos salvos pela justificação de Cristo por nós na cruz do Calvário. Quando ele se desperta lendo Romanos 7 ou 5, não me recordo, ele fica inconformado. Não é possível que a igreja está vendendo salvação. Não é possível que a igreja está vendendo indulgência. Não é possível que a igreja está fazendo o povo pagar um boleto para tirar alguém de um lugar entre os céus e o inferno. Glória a Jesus. Este homem, ele sente a força da graça e do evangelho dele. Ele se revolta, escreve alguma coisa, muita coisa. Ele é perseguido de morte. A própria igreja na qual ele professava a fé em Jesus lhe jura de morte. Ele se esconde num castelo lá na Alemanha por 1 ano e meio, escondido neste castelo, já dado como morto. Achavam que ele já estava morto. Sabe o que ele fazia? Traduziu todo o Novo Testamento do grego para o alemão, compôs hinos, inclusive um hino que consta do nosso hinário. Glória a Jesus. Ele se chama Forte Rocha. Aleluia. Na composição original, Castelo Forte, fazendo menção a Cristo Jesus. Alguém pode estar achando estranho. Que é isso que este irmão prega? Isso se aprende em história geral. Teus filhos aprendem isso em história geral. Nós aprendemos isso na universidade. Glória a Jesus. Jurado de morte e falando desta graça, falando da salvação. Graça, então, é algo glorioso que nos salva apesar dos nossos deméritos. Então, 31 de outubro é chamado o dia da Reforma Protestante. O que quer dizer isso? As igrejas evangélicas e cristãs existem graças a alguém que lutou contra o sistema e pregou o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Diziam, o Papa é infalível. Lutero dizia, só Jesus é infalível. Aleluia. Devoção a imagens de a Maria, perdoe a expressão, mas Lutero dizia, a Deus toda a glória, a Jesus toda a glória. Aleluia. Só a graça, só a fé. Glória a Jesus. Só a Escritura, ou seja, só a Escritura. Irmãos, e nós vamos negligenciar tudo isso. Alguém que sofreu há tanto tempo atrás para que nós tivéssemos acesso à Escritura. A graça é isso. É alguém que suporta quando é jurado de morte. Jesus suportou, Paulo suportou, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, suportou, João foi colocado na ilha de Patmos, suportou. Alguém está querendo desistir aqui agora? Para terminar a palavra, receba a força de Deus, glória de Deus na tua cabeça, graça de Jesus na tua boca.
Aleluia! Fazes parte do remanescente. Não vai se perder. Está doendo? Fique firme. Na última oração, deixe Deus ouvir a tua voz. Tá doendo? Fique firme por ouvir a verdade. Se foi lá atrás de ir para casar, para comprar carro, para vender, para trocar, para negociar, saiu de lá. Tá doendo? Ele ainda fala, ele falou, tá doendo? Vivenciar tudo isso, alguém que sofreu há tanto tempo atrás, para que nós tivéssemos acesso à Escritura. A graça é isso, é alguém que suporta quando é jurado de morte. Jesus suportou, Paulo suportou, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, suportou, João foi colocado na ilha de Patmos, suportou. Alguém está querendo desistir aqui agora? Para terminar a palavra, receba a força de Deus, glória de Deus na tua cabeça, graça de Jesus na tua boca. Aleluia! Fazes parte do remanescente. Não vai se perder. Está doendo? Fique firme. Na última oração, deixe Deus ouvir a tua voz. Aleluia! É a soberania de Deus que salva sem perguntar a tua opinião. Da mesma massa, ele tira um vaso de honra e um de desonra. E os que são vasos de honra, teu coração está fervendo com esta palavra. Glória a Jesus! Exalte a Deus, porque o Senhor te dará firmeza de não se curvar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem esta força nesta igreja? Eu prego com uma força que o Senhor Jesus nos dá. Aleluia! E já para terminar, o salmista Davi, quando ele começa a escrever o salmo, olha o primeiro salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Quem medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, eu sinto esta virtude da felicidade dos justos, que só a palavra pode dar. A palavra está aqui. Glória a Jesus! Aceite a virtude e o chamamento desta palavra. Não se desvie do propósito. A salvação te tomará. Tomará tua casa, tua família. E o Senhor hoje te chama. Tu fazes parte do remanescente. Deus seja louvado. Amém, filho. Por essa palavra aí, amém. Quem aqui ouviu a pregação de manhã e não ouviu, irmãos? Quem aqui não ouviu a pregação de manhã? Que está aqui, 445 pessoas, deixa o like aí, se inscreva no canal, gente. Quem gostou dessa pregação aí, diz um amém aí, gente. Irmão Creito falou aí que Jesus não mandou ninguém estudar. Irmão Creito, os discípulos andaram com Jesus, né, filho? Com quem que eles aprenderam, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eles aprenderam com Jesus. Cara, você tem que ensinar, irmão Creito. O cara pegar uma palavra dessa aqui, ele não aprendeu na CCB, irmão Creito. Nem nas escrituras somente, ele não leu. Nas escrituras não está falando lá de Lutero. Está falando de Lutero na Bíblia? Está escrito lá Lutero? Onde que ele aprendeu, o seu Creito, sobre a reforma protestante? Foi na CCB? Não foi. Eu nunca vi um ancião falar isso aí na congregação. Quem que... Eu ouvi as três com essa. Ouviu as três com essa. Tem alguém que quer subir aí para dar alguma opinião, gente? Ou quer que eu coloque a palavra de manhã, coloque a palavra inteira de manhã, que é 22 minutos, e deixa ela inteira para vocês ouvirem. Quem não ouviu da de manhã? Aí eu não falo nada, deixa inteira. Tem que examinar aí, porque é de Jesus. Ele não aprendeu sobre Lutero, doutor Creito, da CCB, da Reforma Protestante. Ele não aprendeu. Quando fala teologia, é você buscar a história da igreja, você tem um conhecimento geral do localidade, da época.
Tem que ter, não foi dentro, não é na revelação, creio. Tem que ter. O senhor não aprendeu advocacia na revelação, dormindo, orando, jejuando. Você não teve que estudar, correr atrás? Você não se tornou um especialista na sua área, não sei qual a área do direito que o senhor trabalha, o senhor não buscou correr atrás? Ou só foi revelado? Você aprendeu na CCB revelação? É? Eu vou pôr de manhã ou não, gente? Estou não ouvindo. Eu vou pôr de manhã então aqui, tá bom, gente? Depois quem quiser entrar um pouquinho para bater um papo aqui, eu não vou interferir não, vou deixar ela direto, tá? Vou deixar ela direta, vocês vão gostar também, vou deixar ela direto. Quem não ouviu, vai ouvir agora, não vou nem interromper, tá? Vou deixar direto. Desde o primeiro hino. Infelizmente, muitos não se atentam. Mas o Senhor já está falando com essa irmandade desde a meia hora, hino do silêncio, primeiro hino. A palavra somente vai sacramentar tudo que foi ensinado aqui nesta noite. Essa palavra foi pregada em Curitiba sábado passado agora, na reunião da Mocidade e Busca de Dom. Teve 2 lá, tá? Por isso, não perca a tua comunhão. Porque agora, todos estes conselhos que ouvimos aqui na leitura dessa palavra, precisa permear a tua vida espiritual. O que é permear? Revestir. Revestir. Existe uma técnica chamada impermeabilização. Se faz em veículos, não é? Hoje, este culto, estas virtudes vai te impermeabilizar. Glória a Deus. O adversário vai vir querendo te desviar da verdade, vai vir querendo te enfraquecer, vai vir querendo te esfriar, vai vir querendo te fazer indiferente. Aleluia. Mas a irmandade que veio aqui hoje nesta casa de oração vai sair dizendo: eu fui impermeabilizado pela palavra. É preciso que na nossa vida haja um culto racional. Este culto aqui hoje é um culto público. É um culto público. O culto público, ele é usado e tem bases escriturais para os crentes demonstrarem a sua comunhão. Comunhão com Deus e comunhão entre os crentes. Não é assim? Então, comunhão horizontal e comunhão vertical. Mas é só isso? Não é só isso. Nós precisamos exercitar o que nós chamamos de culto racional. Racionalidade quer dizer mente. Então, nós não devemos depender só do culto público. Tem irmão que só ora na igreja. Tem irmão que só lê a Bíblia na igreja. Tem irmão que só para considerar as maravilhas de Deus no culto público. A palavra já vai começar assim. E o teu culto racional, como está? O teu culto racional está funcionando? Responda para o Senhor. Tem irmãos que eles ficam muito tempo sem fazer uma oração. 30 dias sem orar. De repente, quando surge uma necessidade, um aperto, uma porta fechada, uma dor de barriga, ele vem na igreja. Olha a nossa pretensão como homens, com uma natureza caída. Ele vem na igreja, ele quer escolher quem é que vai presidir o culto, ele quer escolher, tem que tocar tal hino, qual palavra vai pregar, e a decisão da minha vida tem que ser assim, senão não volto mais. Meu Deus! É verdade ou é mentira? E daí, se o discurso é duro, é doutrinário, se é uma palavra ensinadora, alguém se levanta como Pedro dizendo: Senhor, teu discurso é duro, a multidão está indo embora. Jesus, ele não acomoda nem Pedro, que era discípulo e foi apóstolo. Vai também. Aleluia. Você não quer ir também? Vai também. Pedro cai em si na hora de: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Jesus. O culto racional está acabando. A irmandade já acorda atropelada com o horário. Tempo para tudo. Tem-se tempo para tudo. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler as Escrituras, não tem tempo de consagração, nem tem tempo de santificação. Para todas as outras coisas há tempo de sobra.
é que o culto racional está prejudicado. Mas hoje o Senhor vai iniciar um tempo novo na tua vida. Multidão que está aqui dentro desta casa de oração, o Senhor vai tocar no teu corpo, e a tua mente faz parte do teu corpo, e a partir de hoje, no teu corpo vai ter um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto racional. Não saia de casa sem orar. Não faça as refeições principais sem agradecer a Deus pelo alimento. A Irmandade tem que se encher da palavra de Deus, porque sai da tua boca aquilo que você pensa mais, aquilo que você ouve mais. Encha as tuas entranhas da palavra de Deus. Culto racional é orar sem cessar. Paulo dizia em outra carta: orai sem cessar. Como que ora sem cessar? Tem como orar sem cessar? Viver o dia inteiro ajoelhado? Não tem. Ou seja, tem que orar indo trabalhar, orando. Sentado na frente da estação de trabalho, orando. Na escola, na universidade, orando. Deitado, orando. Glória a Jesus. Um dos itens do culto racional é a oração sem cessar. O nosso povo e muitos estão cheios de produtos vendidos lá fora. Produtos malignos, R$ 1,99, que te falam que é a verdade. Nós pagamos muito caro para ouvir um preletor que exalta o homem acima do próprio Jesus. Paga-se muito caro por formações que te afastam da dependência de Cristo e da palavra. Mas hoje o Senhor vai inverter esta ordem. Seja um dependente da palavra. Mesmo quando o Senhor fizer alguma obra na tua vida, jamais coloque o teu nome na frente de Deus. Diga: foi o Senhor que fez isso na minha vida. Culto racional. Nós temos tempo de ler tantas coisas e consumir tantos produtos e assistir tantas coisas nocivas à nossa fé. Nós não temos tempo para o culto racional. Então, quando chega aqui na igreja, o irmão ainda exige como tem que ser o culto, a palavra que tem que ser pregada e tem que ser de resposta e de resposta e de resposta. Nós aprendemos a buscar a palavra para solucionar as coisas da nossa vida, mas não aprendemos a buscar na palavra. Bíblias estão esquecidas nas nossas casas, rabiscadas, rasgadas. Nós fomos nos transformando num povo místico. A Bíblia aberta em cima da prateleira, no Salmo 91, isso não vai acontecer nada. A Bíblia é poder de Deus para a salvação na tua boca. Glória a Jesus. A Irmandade se lembra como Jesus expulsou o demônio na tentação do deserto pela palavra. Como que Jesus iniciava as frases quando ia se dirigir ao maligno? Está escrito. Está escrito. Está escrito. As nossas crianças vão crescendo. Pede para cantar um hino. Muitos não sabem. Nós não incentivamos as nossas crianças a ler as escrituras. Existem escrituras desenhadas já, com gravuras. E nós não estimulamos as nossas crianças. Quando cresce, não quer vir mais. Não tem mais a concepção e o entendimento da palavra de Deus. É o culto racional que está acabando. As famílias antigas se reuniam nas casas para cantar hinos depois do jantar, fazer uma oração. O pai lia as escrituras. Eu sou de uma época que a avó contava histórias bíblicas para o neto antes de dormir. Os relatos dos profetas, dos discípulos e dos apóstolos estão dando lugar para relatos de feitos de vampiros, de demônios, de malignos. Glória a Jesus. E depois nós não temos o mínimo, que é o culto racional. E queremos dons extraordinários para ser visto. Mais um prédio,
um arranha-céu, antes dele crescer para cima em construção, ele tem que crescer para baixo, na fundação. E para que a Irmandade cresça nesta fundação, é preciso ter culto racional. Aleluia! Não é simplesmente acordar de manhã, abrir a Bíblia assim, ao esmo, ler um versículo, fecha, tá bom, já li a Escritura. Não. Escolha um livro em determinado mês, e naquele mês, viva naquele livro. É a palavra que Deus está dando aqui hoje. Nós estamos em janeiro, diga, em janeiro eu vou viver, eu vou morar aqui dentro do livro de Romanos, ou em janeiro eu vou morar aqui no livro de Mateus. Todo dia eu vou ler alguns capítulos de Mateus. Terminou de ler, vou me perguntar, o que Deus está querendo falar comigo com esta leitura? O que mais? Vai pedir, Espírito Santo, me ilumina, me abre o entendimento. Isso é culto racional. Glória a Jesus. Não se conforme com este mundo. É assim mesmo, não vai mudar, é deste jeito. A resposta da palavra, tem bastante mocidade aqui hoje, não se conformem com este mundo. Olha a resposta de Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento transformado é dom de Deus. Nós podemos melhorar, nós podemos crescer na fé, nós podemos crescer na graça, nós podemos crescer no entendimento, para que então, com o entendimento transformado, nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, por esta palavra, o Senhor vai te dar a graça de entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. A graça que nos é dada não é para a gente saber mais do que convém saber. Eu vou além. Às vezes um irmão sabe muito da Escritura e ele diminui o outro irmão por não saber. Então ele não entendeu nada. Porque no Evangelho, o maior tem que ser o menor. Glória a Jesus. Então nós não podemos usar esta medida, dom, conhecimento escritural, para diminuir o outro. Se o teu dom faz o outro ser diminuído, acorda hoje. Se o teu conhecimento da Escritura faz o outro ser diminuído, acorda hoje. Porque nós devemos ser membros uns dos outros. Nós devemos servir uns aos outros individualmente. É por isso que o Senhor dá diferentes dons segundo a graça, ou seja, é o Espírito Santo que agora está passando nesta igreja, escolhendo José, Maria, Pedro, Andréia, escolhendo para, segundo a graça, distribuir. Olha uma das listas aqui: profecia. Quem profetiza deve profetizar segundo a medida da fé. Tudo que se faz nesta graça é com fé. Até a irmã que limpa a igreja deve ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu venho aqui atender este culto mal-humorado, emburrado, vim porque tinha que vir, venho porque não tem outro no meu lugar, venho porque o cooperador faltou, de jovens viajou e só tem eu que não fui viajar, emburrado, embravecido, embrutecido, o Senhor aceita este louvor? Não, porque é um atendimento de culto sem fé, contaminado. Qualquer contaminação no teu coração, seja limpo agora em nome do Senhor Jesus. Para que serve a profecia na igreja? Profecia na igreja serve para a edificação do corpo de Cristo. Se uma profecia causa confusão numa casa, se uma profecia coloca uma igreja contra um ministério, se uma profecia expõe o ancião da igreja contra o cooperador, ela não pode vir de Deus, porque a profecia é para edificar o corpo de Cristo. A profecia tem que te indicar o caminho, que é Cristo. Vou fazer uma pergunta para a Irmandade: quem foi o maior profeta que existiu na história do Evangelho? João Batista. Jesus disse assim: olha, dos nascidos de mulher não houve, nem haverá profeta semelhante a João Batista.
Glória a Jesus. O que ele profetizava de previsões, de revelações? Muito pouco. O que ele mais profetizava era arrependimento e crença. Glória a Jesus. E mais, ele entra na casa de Herodes e denuncia um pecado sexual da família de Herodes que lhe custa a cabeça. Mas a profecia sempre existiu para edificar o corpo de Cristo. Dom de Deus não dá medo, dom de Deus não causa confusão, dom de Deus cumpre o que foi falado, dom de Deus cumpre se for dado data, dom de Deus precisa ser cumprido na íntegra. Se não cumpriu é porque está havendo uma confusão no meio dos ministérios proféticos. Mas hoje Deus vai colocar as coisas no lugar. Se for profetizar, que seja com fé. E quando for profetizar, aponte para Jesus. Jesus deve ser o centro do culto. Jesus é que disse que João Batista era o maior. Quanto tempo Israel ficou sem profeta? 400 anos. 400 anos sem se levantar um profeta em Israel. Levanta João Batista, um homem estranho, minimamente estranho. Morava no deserto, vestia couro de ovelhas, comia gafanhoto e mel silvestre. E o que ele pregava? Raça de víboras. Quem vos convenceu que vocês vão se livrar da ira futura? Calamaia. Traduzindo para o nosso dia a dia, para o nosso diálogo, será que alguém não falou para ele João Batista? Maneira. O povo não está acostumado a ouvir Bíblia, o povo não está acostumado a ouvir doutrina. Agrada um pouco. Glória a Jesus. Quanto mais alguém restringia João Batista, mais ele pregava arrependimento e crença. Santa Amélia, é noite de arrependimento e crença aqui. Não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem crença, não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem renúncia. Jesus disse para o jovem rico: renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se vai profetizar, que seja com fé, segundo a medida da fé. Ministério é dom também, que ele ensine. O ministro deve ensinar. É fácil abrir aqui um pacote de bolacha recheada e dizer que até amanhã, meia-noite, todos os teus traumas e questões terão sido resolvidos. Mas o que vai acontecer amanhã? Um exército de frustrados. Seria muito fácil um pregador ler 6 de Jó, verso 8, e dizer que todos ele ensine. O ministro deve ensinar. É fácil abrir aqui um pacote de bolacha recheada e dizer que até amanhã, meia-noite, todos os teus traumas e questões terão sido resolvidos. Mas o que vai acontecer amanhã? Um exército de frustrados. Seria muito fácil um pregador ler 6 de Jó, verso 8, e dizer que todos os desejos do coração aqui vão se cumprir, mas amanhã nós teríamos um exército de frustradas. Mais fácil, eu pregaria a palavra em 2 minutos, já estaríamos na rua. Todo mundo comeu o que queria comer. Primeiro porque quando Jó fez este pedido, a Irmandade sabe qual foi o pedido de Jó? A morte. Ele queria morrer. E no verso 9 ele dizia: e que Deus descesse a sua mão sobre mim e acabasse comigo. Deus cumpriu o desejo de Jó? Não cumpriu. Pode ser que alguns desejos teus não serão cumpridos, porque Deus tem coisas maiores para te dar. Calamaia.
O apóstolo Paulo dizia: nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai falar da tua boca. Glorifique a Deus hoje com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Ministério, que haja dedicação ao ensino. Mesmo que alguém feche a cara, não goste, faça a cara feia, faça como a mãe falava antigamente: é amargo o xarope? Engole com cara feia mesmo, mas vai fazer bem ao teu corpo. Este xarope é amargo, mesmo com cara feia, engole o xarope, vai fazer bem para o teu corpo. Aleluia! Está acabando a dedicação ao ensino. Nós somos uma geração ocupada. Nós somos uma geração que é a geração da internet, que nós não temos tempo de parar e ouvir o ensino. Nós somos guiados por sim, não, pode, não pode, casa, não casa, compra, não compra, vende, não vende. Pode trocar de emprego, você vai ganhar mais. É só isso que nós queremos ouvir. Mas hoje o Senhor está passando aqui nesta igreja para te fazer florescer. Porque se a Irmandade sair daqui com este culto racional afinado na tua mente, caia quem quiser cair, tu não serás atingido. Quem exorta, deve exortar. Quem tem o dom de repartir, deve fazer com liberalidade. Quem preside, deve presidir com cuidado. Quem exercita a misericórdia, que é dom também, deve fazer com alegria. Deus quer então uma igreja misericordiosa. Deus quer uma igreja que exorta, uma igreja que ensina, uma igreja que reparte com liberalidade. Glória a Jesus. Amor não pode ser fingido. Amor é dom. Amor é mandamento. Porque dom, esse irmão tem um, esse ao lado tem outro, e por este irmão não ter o dom daquele, ele não perde a salvação. Porque o dom é o Espírito Santo que dá. Glória a Jesus. Então, dom é ordem, é fruto do Espírito e é mandamento. O amor não seja fingido, aborreça o mal e se apegue ao bem. Olha isso daqui. Amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, amor de família. Olha o finalzinho do versículo: preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, esse irmão aqui é superior a mim, essa irmã é superior a mim. Isto é preferir em honra. Não sejam vagarosos no cuidado. Viu uma necessidade? Não precisa esperar uma revelação. Tem coisas que o Senhor nos mostra por revelação. Tem coisas que o Senhor nos faz saber por observação. Observa em volta, observa teus irmãos, observa tuas irmãs. Observa o furo no sapato do irmão orando, envergonhado, lá atrás no canto da parede. Glória a Jesus. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. O que é esperança? É aquilo que a gente não vê. É aquilo que a gente não vê. E o Senhor vai despertar uma igreja que vai se alegrar na esperança. Quem tem dom é paciente na tribulação. Primeira tribulação que aparece, a irmã já desiste. Primeira tribulação que aparece, o irmão já desiste. Alguém que já te apontou o dedo, a irmã, já vai mudar a rota? Não, a rota tem que mudar para melhor. Persevere na oração. Comuniquem com os santos, falem com os santos. Visitem, troquem mensagens. Visite a irmã que faz tempo que a irmã não visita. Sigam a hospitalidade. Participe com os santos nas necessidades. Tudo isso é dom, irmãos. Está vendo como nós só valorizamos outros dons extraordinários? Abençoe os que te perseguem. Abençoe, não amaldiçoe.
Sabe a pessoa que sente que tem aquele poder do dom e fala, não, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer descer fogo. Não, aquele pessoa é meu inimigo, Deus vai ser inimigo dele também. Não. Abençoe o que te persegue. Aleluia. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Irmãos, é fácil chorar com os que choram. É fácil. Mas alegrar-se com os que se alegram não é fácil. Porque às vezes quem está se alegrando recebeu algo muito grande de Deus que nós não temos. E às vezes no nosso egoísmo, lá dentro, a gente pergunta, por que ele pode e eu não? Por que ele tem e eu não? Por que ele abraça e eu não? Quer ver se existe o caráter de Cristo no irmão? É o irmão se alegrar com os que se alegram por uma coisa que o irmão ainda não tem. Quer receber o caráter de Cristo na irmã? Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Sede unânimes, unidos, sem pensar coisas altas, se acomodar às humildes, ser sábio, não tornar mal por mal, mas pagar com bem, procurar coisas honestas. O caráter de honestidade é só o Espírito Santo que dá. Ter paz com todos os homens. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, a irmandade acrescentará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, estes conselhos deveriam ser lidos todos os meses, pelo menos nas nossas casas. Glória a Jesus! E agora, para terminar a palavra, o Senhor te preparou com todos esses conselhos para derramar os dons sobre a tua cabeça. Mesmo que tu sejas indigna e indigno somos todos, porque nós dependemos da cruz de Cristo. Seja abraçado agora. Irmãos, pregando esta palavra, o Senhor me faz ver que esta igreja está sendo ungida agora com óleo da alegria, e até alguma enfermidade vai cair por terra. Dá glória a Deus, que o Senhor vai te tirar de alguma cadeia. Depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, calamaia, dependência de nicotina, dependência de álcool, dependência de pornografia, dependência de coisas desta vida, pelo poder da palavra, cai por terra agora. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não está mandando ninguém embora. Deus está te dizendo, a palavra vai te influenciar, para a irmã influenciar uma geração. A palavra está te influenciando, para o irmão influenciar uma geração corrompida, morta nos seus pecados, delitos e ofensas. Mas hoje o irmão vai sair como um mastro de luz aqui da Santa Amélia, a irmã também resplandecendo. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Falarás de Cristo, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus falou, fez esta promessa aos discípulos, ele disse o quê? Se tomardes alguma bebida mortífera, não vos fará dano algum. Bebida mortífera. Tem bebida mortífera no Instagram, tem bebida mortífera nas redes sociais, chega bebida mortífera pelo WhatsApp, que quer contaminar a tua fé. Aleluia! Alguma bebida mortífera te fez vir a menos da presença de Deus. Agora, no último minuto da palavra, o Senhor vai fazer uma lavagem estomacal, espiritual aqui no meio desse povo. Calamaia, em nome do Senhor Jesus, seja lavado pelo poder da palavra. Toda bebida mortífera vai acabar hoje. Aleluia! Receba o dom de Deus. Receba o dom de Deus. Receba o dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. O maior de todos é a salvação em Jesus. Este você não pode abrir mão jamais, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para terminar, hoje o Senhor vai selar com vida eterna esta multidão que veio aqui. Na última oração, diga: Senhor, me cele com a vida eterna. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, né, irmãos? Palavra dessa aqui merece amém, né? Meu Deus, triste saber que é só um irmão, dois irmãos, três irmãos, no meio de milhares. A irmã comentou aqui que tem milhares de irmãos dentro da CCB que pregam assim. Mas a gente só critica, a gente não enxerga. Irmã do céu, foram 25 anos lá. Os últimos 5 anos tá difícil de congregar, viu, irmã? Eu imagino as pessoas que estão lá dentro, tá? Imagina as pessoas, mas é que a irmã também comentou aqui, né? Vou até falar assim, será que eles vão praticar? Vou até pegar aqui o comentário da irmã aqui, que ela falou aqui. Será que eles vão praticar isso? Irmã, a obrigação do presbítero é anunciar a verdade, né? Porque o problema é que eles não pregam isso. Você já viu uma pregação dessa no Brás? Um irmão desse pregando? Por que ele não coloca um irmão desse para pregar no Brás? Eles não estão recebendo crítica das pregações que eles pregam sem pé, sem cabeça, sem evangelho, sem conhecimento, sem espiritualidade, sem virtude, sem nada. Eles não estão recebendo crítica? Por que não coloca um irmão desse para pregar uma palavra dessa no Brás? Vai ter crítica? Vai ter, mas vai ser pouca. Vai ter pouca para poder achar uma crítica numa palavra dessa. Vai ter que caçar pelo em ovo. Né? Se for depois de outra vertente teológica, pode achar defeito lá, porque ele não crê no dom de Deus, dom de curar. Você pode pregar uma palavra de que Deus pode curar uma pessoa ali na hora, Deus pode tomar uma pessoa pelo Espírito Santo e falar, receba aí a cura, uma libertação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Já aconteceu comigo. Aí o cara vai caçar, vai procurar, mas numa pregação dessa aí, eu apoio um pregador desse aí. O problema é que não vai ser, gente. O problema é que, infelizmente, é uma andorinha ou duas voando. E olha que ele é genro do ancião Salvador, do Brás. Onde que é para ele estar? Quem deveria estar pregando no ensinamento do Brás? Salvador? Ficar lendo cartas, mais cartas, mais cartas, mais cartas. Não, tinha que se abrir o evangelho e pregar essas palavras para o ministério, porque o primeiro que tem que se consertar é o ministério. Porque muitas das vezes o ministério não tem coragem de corrigir o povo, porque eles vivem torto. Porque eles mesmos não oram, eles mesmos não jejuam, eles mesmos não lêem a Bíblia, eles mesmos não se consagram, eles mesmos não têm amor, não praticam, eles mesmos nos visitam, o pobre, viúvo, os enfermos. Então, quem deveria primeiro ouvir essas pregações é o povo lá dentro. É os ministérios, os anciões, cooperador de jovem. 40 minutos de pregação, 42 minutos a primeira palavra. Essa aqui deu 28 minutos de pregação. Você vai no Brás lá, é só vitória, vitória, vitória. Você vê no culto online. Houve uma pregação dessa e na quarta você vai assistir o culto online. Sem virtude, sem inspiração do Espírito Santo, sem conhecimento bíblico. Processam as pessoas, né? Processam as pessoas. Porque dizem a palavra que os cristãos serão perseguidos, caluniados. Né? Que nem o irmão aqui pregou mesmo. Mas eles fazem o quê? Eles não querem ser perseguidos, caluniados. Mas por causa que é mentira? Não, porque eles perdem o processo por causa da verdade. Então você acha que vai dar? O irmão Creito está defendendo também cada coisa aí, Creito. Pelo amor de Deus, Creito. Doutor Creito, com todo respeito, mas suas opiniões de defender o Brás. Eu sei que você ganha para defender o Brás, né, Creito? Mas não dá para misturar as coisas, a sua profissão de advocacia com o evangelho, né, Creito? Defender o que... Eles não têm revelação, Creito. Eles não têm dom, não têm visão, não têm conhecimento bíblico. Eu acho que já passou 70 anos, 80 anos. Vai cuidar dos filhos, vai pescar, cuidar do gatinho, vai ser conselheiro lá dos anciões, participar dos conselhos, deixa os novos vir aí, ó. Um irmão desse aí na frente do povo. Com certeza esse irmão ia incentivar estudo bíblico, ia dar mais ensinamento pro povo. Que o povo tá precisando, o povo tá querendo ficar rico, benção, benção, e vivendo de qualquer jeito. Mas a verdade tem que ser pregada. Se eles vão obedecer ou não, pelo menos você está pregando. Você lava suas mãos como pregador. O problema é o ministério de hoje do Brasil. Omite tudo o que está acontecendo dentro da congregação, tudo que está acontecendo de errado, finge que nada está acontecendo, porque não pode falar, porque muitas vezes tem rabo preso em pecados, em coisas terríveis. Então, gente, é difícil, viu? Não sei não o que vai acontecer, se vão continuar. O que vai acontecer com esse irmão aí no poder lá, no ministério, né? Porque agora ele cai em evidência aí,
Não era para ter, era para ter 99% irmãos igual a esse, e um ou outro pregando alguma coisa que seria fácil eliminar. Agora tem 10 desses pregando igual, no meio de quantos ministérios? 20 mil ministérios? Aí que está o problema. Primeiro você conserta o seu erro, o seu pecado, depois você vai... Não, mas você vê o contrário. Ele enche de benção, pecador, o cara que não lê a Bíblia, que não se consagra, que é um mau marido, que é um mau filho, que é um mau funcionário, e enche o cara de benção todo dia no culto. E ele fala, não precisa me consertar. Porque se Deus está me abençoando do jeito que eu estou, por que eu vou parar de fazer as coisas erradas? Todo dia essa benção. Irmão Júnior, nós vamos ver aqui que o irmão Cleito estava falando bastante lá. Eu fiz um acordo aqui que eu não ia falar nessa pregação, por isso que eu não dei atenção para ninguém. Irmão Júnior, nós temos muitos irmãos do conhecimento público e notório sobre a Sagrada Escritura. Nas reuniões, conselhos dos irmãos não ouvidos, todas essas essências para guiar. Por que esses irmãos não são usados para pregar no Brás? Por que colocam o que tem menos conhecimento? Porque o que tem lá só menos conhecimento. O que aparece nós ouvir lá no Brás, perdoa, Cleito. Aquilo ali não é Deus nunca na vida daqueles homens. Esse aqui, ó, veio, pregou a verdade, falou em língua em cima do púlpito, porque ele é homem de Deus. No Brás nem em língua falam. No Brás nem em língua eles falam. E quer falar que é Deus que toma aqueles homens para pregar que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino não entrou, que a coleta é santa, faz parte da salvação, chamar estudo bíblico de farelo. Jesus estava com medo de morrer e não ressuscitar, e você quer falar que é Deus que está usando esses homens, Espírito Santo, pelo amor de Deus, filho. Não dá, Cleito. Com todo respeito, não dá. Gente, um grande abraço a todos, vou descansar também. Hoje já fiz 2 lives hoje. Fiquem com Deus, deixe o like aí, se inscreva no canal. O ancião, o cooperador, não vai saber que você fica inscrito no canal. Não tem como ele saber, você ajuda o canal a crescer mais. Que nós estamos aqui pela verdade. Aí, ó. Uma pregação dessa aí, eu tiro o chapéu, filho. Deu até vontade de congregar com esse irmão. Só que as irmãs falam que a igreja dele está em reforma e ele está atendendo aí lá no Alphaville, mas é difícil achar ele lá. É difícil achar ele lá. Esse irmão tem que ser levado para o Brás urgente e colocar os anciões lá no Brás e pôr esse irmão para ensinar para eles o evangelho. E outra coisa, praticar o que é pregado. Porque hoje não pratica o que é pregado. Ele se veste uma roupa de santidade da CCB e se acham todos santos perfeitos que vão ser salvos, porque é da CCB. Esse irmão tem que ir para o Brás. Vamos acompanhar o que vai acontecer com eles, né, irmãos? Ai, doutor Cleito, não dá, Cleito. Foram 25 anos lá, doutor Cleito. E eu conheci esses homens, eu sei o que era falado nas reuniões, meu Cleito. Eu sei o que era falado nas reuniões, não tem nada de Deus nesses homens, nas reuniões. Eu sei que quando as buscas de dom, para que era? Que eu participava da reunião antes, nós chegava na cidade. Vamos precisar fazer vamos fazer uma busca de dom aí, na salinha lá, porque nós estamos precisando construir, reformar e pede dinheiro para o povo. Vamos anunciar em toda a cidade, mas nós estamos precisando, não esqueça que nós precisamos eu andei com os anciões mais velhos de Carapicuíba. Eu viajei com o irmão Correinha, lá para o norte de Minas, para a Pola de Minas. Eu sei como que é, nunca é em prol do evangelho, do amor, de anunciar Cristo, de fazer uma visita, de anunciar Cristo, o evangelho, de ter ensinamento para o povo. Não, é sempre o material e sempre em benefício da instituição. A gente ia nas casas, com a irmã cozinhando, madeira, até estava no meu Facebook, não sei, acho que até tirei. As casas de barro, casa de madeira, cozinhando no fogão de lenha, porque não tinha gás, sabe? As mega construções no centro da cidade. Essa igreja nem enchia. Então eu andei, irmão Cleito. Eu não estou aqui falando de alegre, de bobo alegre. Eu sei o que eu falo, porque eu andei 25 anos cruzando esse Brasil afora aí. Ó. Não me arrependo disso, que eu fiz tudo de coração para Deus, não me arrependo de nada. Mas, infelizmente, hoje, Cleito, o intento do coração dos homens, do ministério, do Brás, as lideranças de todos os estados e cidades, é o ouro vencer o amor. Estão longe do evangelho. Gente, boa noite. Fica com Deus. Até o próximo vídeo amanhã. Estou com uma bomba de diadema aqui para sortar amanhã. Vamos voltar à nossa programação normal, né? Enquanto o Brás esconde esses homens aí embaixo da luz, embaixo da cama, da mesa, nós vamos aqui mostrar para a Irmandade que é esse tipo de pregação que tem que ser pregado na CB, que é essa pregação que modifica o homem, que edifica, que transforma, que muda o caráter, o posicionamento, as atitudes, o comportamento. Tá bom? Deus abençoe a todos, meu Cleito, todos estavam aí junto, violinista, o Emerson, o Daniel Pereira,
profeta, o advogado Creito Galáctico, o Gil, o Cícero, o William, IVC, Kátia, um abraço lá dos Estados Unidos. Oração, se você for orar hoje, depois dessa pregação, que é para você orar, apresenta a irmã a Rosana, irmã da Kátia, apresenta ela, apresenta a Kátia também lá dos Estados Unidos. A irmã Rosana está no hospital, precisando de um milagre, irmãos. Apresenta ela, irmão Creito, ora aí, tá bom? Quando for dormir. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Um abraço a todos. Neuza, Bruno, um grande abraço.